Fala galerinha conectada à TV Radiotech, está começando mais uma edição do Radiotech em Pauta e no programa de hoje teremos as seguintes pautas. Setembro Amarelo. 17 anos do atentado de 11 de setembro. É isso aí, galera. Então, pessoal, a primeira pauta de hoje é o Setembro Amarelo. Lembrando que setembro é um mês mundial de prevenção ao suicídio e que nesse mês também é lembrado a doença depressão, que a gente sabe que muitas das pessoas, principalmente nos dias de hoje, sofrem de depressão e chegam ao suicídio, e que tudo isso pode ser evitado com um diálogo aberto, respeitoso, empático e compreensivo. E também ajudaria se a pessoa procurasse uma ajuda profissional. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, como a Ellen falou, iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, pessoal, como a Ellen falou, quando a gente fala do suicídio, a gente já lembra logo da depressão, que é uma doença mental, crônica e que pode ser, sim, curada, que a gente pode curar como já foi citado, por diálogos, principalmente por um apoio familiar, né? Pois é, em Setembro Amarelo, né, são feitas muitas caminhadas, palestras, balões amarelos e edifícios iluminados. Mas uma coisa é certa, né? Mesmo com todas essas campanhas, a gente colocando um lencinho amarelo no pescoço, no braço, mas se a gente continuar ignorando as pessoas que estão perto da gente, não vai valer de nada. Porque muitas pessoas colocam os estados de suicídio, a gente chama de frescura, mas tem um dado muito grave que 100% das pessoas suicidas fazem por problemas psiquiátricos, né? E esses problemas têm cura, mas eles acabam sendo obsoletos, né, por causa de pessoas que não se preocupam, por preconceitos e até por falta de informação, porque o problema mental tem cura sim, e um apoio, a gente está perto da pessoa, ajuda e muito. E como você falou, muitas pessoas têm isso como frescura, né? Mas ninguém sabe o que o outro passa, o que o próximo passa. A gente pensa que tá todo dia ali com a pessoa, no dia a dia, sabe, conhece o que ela está passando em casa, mas ninguém sabe realmente. Então a gente tem que apoiar e sempre dar o ombro para aquela pessoa quando ela precisar. E, inclusive, no dia 1º de agosto desse ano, a ligação para a prevenção ao suicídio se tornou gratuita aqui no Brasil, que é pelo Centro de Valorização à Vida, o número 188, que é um passo muito importante, né, que nós precisamos tomar, porque, assim, se muitas das pessoas não têm o apoio de amigos e nem o apoio familiar, elas têm esse número que voluntários atendam o telefone e também pelo site do CVV, que elas podem conversar, desabafar, porque, é como a Annalise falou, uma conversa, um diálogo pode melhorar muito. E de 2000 a 2015, os suicídios aumentaram 65% entre pessoas com idade de 10 a 15 anos e 45% de 15 a 19 anos, né? E a gente vê, né, que muitos adultos falam, adolescentes não tem problema, crianças não tem problema, só os adultos é quem tem problemas. Realmente, a adolescência é a fase pior a nossa pior fase, né? Porque é aquela fase do descobrimento, aquela fase do não reconhecimento, da não aceitação com o corpo, é aquela questão do não, de uma hora que é um não, uma hora que é aqueles conflitos internos. E se não for cuidado, se não tiver um adulto por perto, uma pessoa que a gente tenha confiança, porque hoje não podemos ter confiança com quase praticamente ninguém, nem nos próprios familiares, e aí vai buscar pessoas de fora, o que pode até levar a motivação para o suicídio, né? Porque é algo, eles pensam que é como um refúgio, morrer um refúgio. E realmente é um pensamento muito complexo. E um tabu que ainda é muito grande na questão do suicídio é porque não tem como identificar os sinais realmente, né? A gente nunca sabe quando uma pessoa quer suicidar ou quando isso vai acontecer. Sempre é de uma hora para outra. Quando a gente vê as notícias, fulano se suicidou, a gente fica, como assim? Era tão legal aqui com as pessoas e tal, na roda de amigos. Porque realmente, é como eu já falei, a gente não conhece a pessoa, o que ela passa em casa, o que ela está passando. E é um tabu enorme isso. Então a pessoa tem que buscar informações realmente, porque tem muitas pessoas que levam isso como preconceito. Como a Ellen já falou, quando a gente fala de suicídio, a gente já lembra logo da depressão, né? Que é uma doença mental e crônica que tem cura, sim. E a gente vê, infelizmente, muito da hipocrisia das pessoas, principalmente nesse mês. O Setembro Amarelo, como eu já falei, é o mês mundial da prevenção ao suicídio, e as pessoas acabam se solidarizando mais nesse mês e no resto do ano esquecem. Como já foi citado aqui, acabam tendo esse problema como frescura, não querem escutar e acaba piorando a situação da pessoa. E aí ocorre muito das pessoas, ao conversarem
com pessoas depressivas ou que precisam dessa ajuda, elas falam muito sobre si mesmos, dão soluções simples para os problemas que a pessoa possa relatar e desmerecem o que ela sente, o que acaba deixando a pessoa cada vez mais fechada. E aí ela acaba não procurando mais aquela pessoa para conversar, não vai mais procurar ninguém e vai acabar se sentindo sozinha. E é isso, né, pessoal? Os números que falam sobre o suicídio, que dizem como realmente acontece, é que 32 suicídios ocorrem diariamente no país, dando média de uma morte a cada 45 minutos. Então, é um número muito grande, com muito pessoas se suicidando, né, aqui no Brasil, principalmente. Mas não só aqui no Brasil, né, em todo mundo. Como as meninas já falaram, a gente tem que apoiar, tem que conversar com essas pessoas e dar apoio realmente, porque é uma situação muito complicada. Quando a gente leva o voltado à depressão, a gente sabe que a depressão é uma doença muito horrível, que a gente precisa realmente chegar com a pessoa e conversar, como ela já falou. Não só aquela conversa que, beleza, vamos conversar aqui de boa, mas uma conversa realmente para apoiar. Pois é, né? E até um bom dia fraco de uma pessoa que a gente gosta, né? Pode levar até, o que foi que eu fiz? Logo porque nessas idades são, como eu já falei, essas questões mais psicológicas e muitas pessoas acabam se oprimindo e achando que está fazendo algum mal para a sociedade e que vai ser uma libertação se matar, né? E não só em setembro, né? Como eu falei, o ano inteiro, várias pessoas precisam da ajuda, da nossa ajuda, seja para conversar, seja para só ouvir o que a pessoa tem para falar. E aí a Ana citou os dados mais de adolescentes, mas segundo a OMS, os idosos correspondem à faixa etária de maior risco para o suicídio. Muitas vezes porque a gente larga as pessoas que cuidaram de nós. Assim, os idosos muitas vezes são levados para asilos, são deixados sem atenção e acabam pensando nessa possibilidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira pauta. Já vai deixando o like. Não se esqueça de comentar também o que você achou da nossa pauta. E é isso aí. Isso aí. E a nossa segunda pauta de hoje é sobre o atentado de 11 de setembro de 2001, que completou 17 anos dia 11 de setembro, né? Na ocasião, morreram cerca de 3.000 pessoas, incluindo 227 civis e 19 sequestradores dos aviões. A data foi lembrada com cerimônias nos Estados Unidos, né? Então, foram 17 anos de muito sofrimento, de muitas famílias que perderam seus parentes no seu hábito de trabalho, no seu local de trabalho. E um dado muito preocupante é que 1.100 pessoas ainda não foram identificadas. Então, 1.100 famílias não puderam velar os corpos dos seus parentes, não puderam enterrar os corpos dos seus parentes por causa de um atentado terrorista, né? Realmente foi um atentado muito perverso que fizeram com os Estados Unidos. Foi o pior atentado que eles sofreram durante a sua história. Como você já falou, foi cerca de 3.000 pessoas mortas. E esses atentados, eles ocorreram no dia 11 de setembro, né? Que foi atacado as Torres Gêmeas, que é um complexo do World Trade Center em Nova York. E muitas suspeitas falam que o líder da Al-Qaeda, que é o Osama Bin Laden, que tinha promovido esses ataques. A gente sabe que depois passou muito tempo dos Estados Unidos invadindo vários locais para tentar achá-lo, ele foi morto. E os Estados Unidos falaram, né, em várias mídias aí na internet, disseram que ele foi morto sim, que foi enterrado, e muitos falam que ele foi jogado em rios ou em mares. Isso é coisas que eu realmente não acredito muito. Por quê? O cara faz o pior atentado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre mostram soberania com os outros países. Eu acho que ele deveria mostrar o corpo e enfim. Então eu tenho essa suspeita com essa morte, né? Inclusive, depois disso, houve uma ofensiva dos Estados Unidos e aliados, como o Pedro falou, lançando o chamado Guerra ao Terror. E aí ele foi invadindo vários países do mundo inteiro, procurando e até atacando esses países com a justificativa de que lá tinham esses terroristas que fizeram o atentado. É isso aí, Pedro, né? E surge aquela duvidazinha, né? Porque o atentado foi em 2001 e, segundo os Estados Unidos, ele foi morto em 2011, né? Foi em maio de 2011. 10 anos depois do atentado, né? E segundo os Estados Unidos, no horário em que encontraram ele estava desarmado. Como o maior terrorista, o líder da Al-Qaeda, vai estar desarmado nesse momento? Sendo que ele estava sendo o maior procurado por ter matado muitas pessoas, por muitos atentados terroristas contra os Estados Unidos e outros, né? Aí a gente falou, né, dos avanços dos Estados Unidos naqueles países que eles tinham como inimigos.
que eram a Coreia do Norte, o Irã e o Iraque, que é o eixo do mal, tido pelos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos ele foi contra a sanção da ONU, né, que disse que não era para invadir o Iraque, porque eles temiam que o Iraque tivesse armas nucleares de destruição em massa. E os Estados Unidos foi lá contra a ONU, invadiu e matou milhares de pessoas. No outro dia, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, lançou a seguinte frase: foi um simples engano, né? E esse engano levou simplesmente mais de milhões de mortos. E aí a gente sempre vê os Estados Unidos como soberano no mundo inteiro. Eles sofreram esse ataque, mas logo depois eles procuraram justificativas de todos os tipos para atacar os outros países, seja quem for, na justificativa que eles próprios criaram. E essa questão é até um pouco tanto relativa por causa que não foi comprovado como aquelas duas torres caíram, por causa que matematicamente seria quase impossível aqueles aviões ter proporcionado algo tão grande como foi a queda das torres gêmeas, por causa que elas eram as maiores, né? Elas eram muito fortes. E seria uma questão do avião ter batido em 90 graus, realmente ela foi em 60, e teria que ter uma bomba ali dentro, e falaram que foram só o gás, o óleo do avião, o combustível do avião que levou a toda aquela explosão. Então, tem muitos casos que dizem que o próprio Estados Unidos tramou tudo isso, mas tem outros casos que realmente foi um atentado terrorista, mas essa questão é bem relativa. Mas o que nós queremos enfatizar aqui foram tantas pessoas que tiveram que morrer por causa de disputa de poder, né? Por causa de disputas até de religião, de política. Então, pessoas têm que morrer para outras pessoas se sentirem satisfeitas, né? Mais uma vez, a vida não sendo tendo valor, sendo valorizada, né? A gente vê, com o passar do tempo, que os Estados Unidos eles sempre querem ser soberano, né, diante dos outros países, como eu já citei, a invasão do Iraque, tanto no Afeganistão, no Afeganistão foi em busca do Osama Bin Laden, não foi encontrado, mas também matou centenas de pessoas por lá. E foram 4 aviões sequestrados, para deixar bem claro. E o terceiro avião que atingiu o Pentágono, que foi a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, na Virgínia, nos arredores da capital Washington. Então, a gente vê que foi um atentado realmente que matou várias pessoas. E trazendo um pouco mais para os tempos atuais, a gente pode perceber que os ataques terroristas aumentaram em 175% no Ocidente só em 2016. E aí a gente pode ver que, principalmente, a mídia ela divulga muito mais os ataques em áreas mais influenciáveis. Por exemplo, a Europa, os Estados Unidos, e esquece dos países mais pequenos, vamos dizer assim, que também sofrem. Muitas pessoas civis, inocentes, sofrem com esses ataques e que não é divulgado pela mídia e ninguém faz nada sobre isso. E mesmo depois de todos os caos, temos alguns heróis, né? Que o 4º avião que estava indo em direção à Pensilvânia, eles foram avisados, algumas pessoas que estavam a bordo foram avisados e lutaram contra os terroristas, mas ainda assim o avião teve que cair num campo e matou muitas pessoas, mas eles preferiram morrer para salvar muitas outras que morreriam na cidade de Pensilvânia, né? Então, foram considerados os heróis que até hoje são comemorados nos Estados Unidos como os heróis. Pois é, e essa não foram só mortes dos Estados Unidos, foram mortes em diversos lugares do país. Como a Aline falou, eles preferem atacar aqueles que, principalmente a mídia, né? Atacar nas redes sociais aqueles que foram mais, que têm mais influência, que realmente são potências. Porque aqueles países que não são potências, eles quase não falam, né? Quase não tem notícia sobre eles. Mas realmente tem sim ainda aqueles grupos terroristas que atacam esses pequenos países, essas pequenas potências. E aí, falando um pouco mais sobre isso, não é só uma questão só de religião, porque a gente pode perceber. Em 2016, das 34.623 pessoas que morreram vítimas de ataques, 71% das mortes se concentraram em 4 países, que são Iraque, Afeganistão, Síria e Somália. A gente vê que não foi muito divulgado pela mídia, mas que esses países são, assim, concentrados muito de petróleo e dessas riquezas naturais, que pode perceber, né? Não é só a questão da religião que o Estado Islâmico quer pregar, e sim também um poder e algo mais econômico para ele poder atacar outros países maiores, como já foi citado os Estados Unidos. E o que é mais impressionante, né, que muitas bombas de antigamente destruíam, na verdade, tudo. Mas hoje, muitos desses países, como Coreia do Sul, Coreia do Norte, eles estão bem desenvolvidos em bombas que só matam humanos. Ou seja, cai uma bomba, os prédios continuam, mas matam humanos. Então, no futuro vai ser o quê? Um monte de prédios? E cadê os humanos? Como serão? É impressionante o poder humano, né? A menor capacidade
da mente humana. Então, como já foi dito aqui, o Estado Islâmico ele não busca realmente só fazer aquilo que a religião deles falam, a religião deles colocam nas inscrições, mas também busca, como ele já falou, do Golfo Pérsico, que é onde tem a maior quantidade de petróleo no mundo inteiro, como a gente já sabe, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo a sua opinião sobre o que a gente discutiu, compartilhar com seus amigos e seguir a TV Radiotech nas redes sociais. TV Radiotech, você conectado ao conhecimento.